O mundo está envelhecendo. Atualmente, existem aproximadamente 810 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, esse número chegará a mais de 2 bilhões até 2050. Como os países estão se preparando para esta questão? No Bom de Alegria de hoje, nós vamos entender as diferenças culturais do idoso nas sociedades. O processo de envelhecimento dos países europeus, países do primeiro mundo, é um processo mais antigo. O Brasil, esse surgimento, né, dessa terceira idade, desse grande número, do grande contingente de idosos, é muito recente. Tivemos tanta gente morando em grandes cidades, em grandes conglomerados, né, depois dos 60 anos, como temos hoje em dia. Né? Então, não é só um fenômeno biológico de gente com mais de 60 anos, é onde se concentram. Em alguns países, a experiência está associada culturalmente a uma tradição. Outros países está associado culturalmente, não a uma tradição, mas a uma tentativa, uma conquista, uma tentativa de conquista por parte de governos ou por parte de organizações não governamentais. Então, essa geração atual, ela já nasceu vendo idosos, vendo velhos nos ônibus, nos metrôs, no dia a dia, nos mercados. Então, existem políticas e ações quase que individuais de cada um, porque o idoso não é algo estranho, né, para essa nova juventude, a garotada europeia atual. Entre nós, isso é um fato novo. Cada país tem seus costumes e tradições, mas não podemos negar que em todos estamos vivendo mais. O continente asiático tem cerca de 500 milhões de idosos. Na Europa, são 22% da população. E o Brasil vai pelo mesmo caminho. Pesquisa aponta que em 2050 serão mais de 64 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Os países ricos, os países europeus, os Estados Unidos, o Japão, a partir dos anos 20, 30, 40, quando começa a se perceber esse crescimento paulatino da população idosa, eles já tinham uma base instalada, bem instalada para os jovens. Eram países ricos, países que puderam investir em educação, na área da saúde, para a juventude. Maria Arlete, 80 anos, é natural de Viseu, em Beira Alta, Portugal, mas vive no Brasil há 63 anos. Fui para o Brasil porque meu pai já morava aqui, mais o meu irmão. Então, como a vida lá em Portugal não era assim tão boa, ele preferiu que a gente viesse ter com eles aqui no Brasil. Eu casei aqui, a minha filha nasceu aqui. Se eu estou no Brasil há 63 anos, vou fazer o quê em Portugal agora? A portuguesa não pensa em voltar ao país de origem. Afinal, ela já se acostumou com a cultura brasileira. Eu amo o Brasil, porque é o lugar onde eu vivo e me dou bem. A gente só é feliz onde se dá bem, é no Brasil. É as conduções, porque aqui a gente pode ir para qualquer parte do país, tem condução para todo lado. Lá a gente, se for para lá, tem que pagar a condução. Se viajar, tem que chegar lá e pagar. Para onde a gente vai, tem que pagar. Já aqui não, a gente tem o nosso cartão de idoso e a gente viaja para onde a gente quer. Os países europeus, a questão do envelhecimento é uma questão já antiga, uma questão velha para eles. Já tem 70, 80 anos que eles têm uma população envelhecida. Então, políticas de ações sociais, por serem países ricos, já estavam mais estruturados. E a inclusão desse segmento, de uma forma lenta e paulatina, como eu disse, foi muito mais tranquila. Existe lei de proteção, mas o dia a dia mesmo dessa sociedade já incorpora os idosos que todos sabem que vão chegar lá. Na cultura oriental, o idoso é bastante valorizado. Os anos de vida significam sabedoria. Aqui, parcialmente, respeita. Digamos, você vê condução, né? Transporte, tem lugar de assento idosos. No Japão não tem assento idoso, só que eles respeitam quando eu chego chego em pé, a pessoa convida na hora, assim. Mas não tem assento livre. Mas aqui tem, mas muito que não respeita. Na forma oriental, né, quer dizer, do grupo etário de idosos desses países, eles têm uma valorização da cultura, a valorização do saber, da experiência,
os países antigos, né? Países que valorizam muito a tradição, né? Valorizam muito a história. Tradicionalmente, os japoneses têm, de fato, um apreço maior pelos velhos, tradicionalmente, culturalmente, que está associado à própria religiosidade. No Japão, asilo em todo lugar para idosos, naturalmente. E o governo ajuda, a ONG também ajuda, então vários lugares tem opção de várias opções. Filhos podem cuidar em casa ou procurar asilo do governo, né? Aqui no nosso país não tem essa opção, não tem, infelizmente. Asilo que ou tem que pagar bastante dinheiro ou então tem que cuidar em casa. O Brasil tem hoje, em média, 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, segundo dados do IBGE. Apesar dos problemas nas áreas de saúde, habitação e transporte, o idoso está amparado pela legislação. E as leis foram feitas, foram colocadas para a gente, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, as políticas nacional do idoso, a política nacional de saúde do idoso, são políticas novas de 20 anos para cá, que procuram oferecer a esse grupo etário mais garantias, mais participação social. Em um planeta onde residem 7 bilhões de pessoas, com hábitos e culturas distintas e que envelhecem a todo instante, é preciso ter um olhar diferenciado para o futuro. No programa de hoje, nós vimos que as diferenças culturais influenciam o idoso na sociedade e que, aqui no Brasil, muitas conquistas já foram feitas e outras estão por vir. Bom Dia Alegria, a voz e o espaço da terceira idade na mídia.